3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10, 1. A hipertensão arterial, popularmente chamada de pressão alta, é uma das doenças de maior prevalência do mundo moderno. Seu tratamento pode ser medicamentoso ou através de um estilo de vida mais saudável. A maior incidência é entre homens com até 50 anos, mulheres acima dos 50 e entre diabéticos. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Praticar atividade física regularmente, saindo do sedentarismo, é muito importante. Procuramos um profissional da saúde para entender melhor a hipertensão. Bom dia, doutor. Então, o que é hipertensão e hipertensão arterial? Qual é a diferença das duas? Bom, assim, a pressão arterial, na verdade, é a resistência que o sangue encontra para percorrer o seu caminho nas artérias do corpo para levar os nutrientes e oxigênio para os tecidos do corpo humano. Isso aí é a pressão arterial. A hipertensão é quando essa resistência é muito grande e há uma dificuldade, há um aumento dessa resistência, levando à hipertensão arterial sistêmica, que a gente chama, que são níveis pressóricos acima dos quais a gente considera normal. E quais são os índices normais da pressão? Olha, hoje isso tem variado, né? Mas assim, não existe um número mágico, né? Assim, a pressão pode variar e essa variação é normal, mas existe um limite. Hoje a gente considera o limite a pressão sistólica, que a gente chama de máxima, né? Em torno de 140, acima de 140 já é considerado anormal, e a pressão diastólica, que a gente chama de mínima, acima de 85, 90. Esses são os valores limítrofes. Acima disso, o paciente já é considerado hoje hipertenso. Abaixo disso é normal. Então, o paciente, por exemplo, com 130 por 80 é normal. Com 110 por 70 também é normal, porque essa variabilidade é normal. Mas chegando nesses níveis limítrofes, a partir de 140 de sistólica, que é a máxima, e 90 de diastólica, que é a mínima, a partir daí ele já é considerado hipertenso. E aí tem várias classificações: hipertenso leve, moderado, severo, né, dependendo dos valores. Doutor, e o que acontece no organismo de um hipertenso? Olha, a hipertensão arterial sistêmica é um dos grandes fatores de risco para as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares representam hoje a maior causa de mortalidade no Brasil e no mundo ocidental, no mundo industrializado. E a hipertensão é um dos grandes fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, o paciente que é hipertenso e não é tratado, ele tem um risco muito maior de desenvolver problemas cardiovasculares, doenças cardiovasculares, que são principalmente acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, doença arterial periférica, que são as doenças que hoje causam a maior mortalidade no Brasil e no mundo industrializado. E quais são os sintomas? Olha, essa pergunta é muito boa. Na verdade, esse é o problema da hipertensão. Muitas vezes as pessoas costumam procurar o médico, ou procurar assistência médica, procurar emergência quando sentem alguma coisa. E muitas vezes relacionam uma cefaleia, que é uma dor de cabeça, o pessoal chama popular o mal-estar, à pressão alta e acham que aquilo é causa da pressão alta. Pode ser, realmente a hipertensão, o aumento da pressão pode causar cefaleia, dor de cabeça, mal-estar, mas ela pode não causar nada. Inclusive, na maioria das pessoas, ela não dá sintomas. Então, esse é o perigo da hipertensão. Porque as pessoas, às vezes, infelizmente, a gente encontra, às vezes, pessoas já com 60, 70 anos, que desde muito tempo são hipertensas, mas nunca procuraram um médico, nunca fizeram uma avaliação cardiológica, uma avaliação clínica, nunca foram a um hospital ou a uma clínica. Infelizmente, existe esse tipo de pessoa. E essa pessoa, às vezes, desde nova é hipertensa, e aí já tem o malefício da doença, né? Já está instalado, e a gente já não tem como recuperar isso que ele perdeu. Então, assim, a gente não pode achar que o hipertenso tem sintoma. Ele muitas vezes não tem sintoma. Para a gente realmente saber se o paciente é hipertenso, tem que medir a pressão. Daí a importância de procurar assistência médica. Doutor, como que a hipertensão ela pode ser detectada? Que tipos de recursos que são utilizados? Olha, a maneira mais fácil de diagnosticar, ou pelo menos de suspeitar da hipertensão, é a medida da pressão, né? A medida da pressão arterial, hoje, ela é feita não só por médicos, mas por todo tipo de médico, toda especialidade do paciente, a mulher que vai no ginecologista, o paciente que vai no cardiologista, que vai no clínico geral, o pediatra desde a infância, porque hoje a hipertensão às vezes começa na infância. Então, sim, qualquer profissional de saúde, né? Qualquer pessoa que esteja habilitada a tirar, enfermeiro, auxiliar, né? Farmacêutico. Ali, a maneira de você diagnosticar é medindo a pressão. É lógico que muitas vezes a gente não deve se contentar com uma medida de pressão para já dar um diagnóstico de hipertensão.
Isso é falho. Mas, assim, com certeza esse é o caminho para se diagnosticar. Você começa a medir a pressão, né? Vai no médico, você está dando alta, aí você vai realmente procurar um clínico, um cardiologista, um médico, para realmente confirmar se aquilo é um pico isolado, um momento isolado que pode acontecer, tá entendendo? Ou se realmente o paciente é hipertenso. A maneira de diagnosticar é medindo a pressão, não tem outra maneira. Como é possível prevenir a hipertensão? A gente sabe que assim, a hipertensão, em 90% dos casos, a gente chama de hipertensão primária, não tem uma causa definida. Tem um componente hereditário, mas ela não tem uma causa definida. A pessoa é hipertensa, pronto. Não, eu sou hipertenso, né? Não é por que eu sou hipertenso? Porque eu sou hipertensa, é primária que a gente chama. Então ela vem. Agora, as pessoas que têm uma qualidade de vida ruim, que se alimentam mal, que estão acima do peso, que ingerem muito sal, né? Essas pessoas têm uma tendência maior a ter hipertensão, não fazem atividade física regular. Então esses fatores de risco para hipertensão, se combatidos, diminui a chance do paciente desenvolver hipertensão. Mas às vezes ela vem, porque muitas vezes ela não tem uma causa definida. A hipertensão primária a pessoa tem, né? E existe a hipertensão secundária, que essa hipertensão secundária, que representa em torno de 10% dos casos, ela tem uma causa específica, e essa causa tem que ser combatida, né? Às vezes é uma doença, como por exemplo hipertiroidismo, né? Uma doença endócrina, às vezes a ingesta de medicamentos, por exemplo, anticoncepcionais podem levar à hipertensão, né? Antidepressivos podem levar à hipertensão, anti-inflamatórios podem levar à hipertensão. Então, às vezes, você tem uma causa determinada e pode curar a hipertensão, nesse caso, retirando essa causa desencadeante. Qual é o tratamento? Olha, o tratamento da hipertensão arterial sistêmica envolve medidas não medicamentosas e os medicamentos, certo? Em termos de medidas não medicamentosas, o que é feito para tratar a hipertensão, né? Primeiro, peso, né? Paciente que está muito acima do peso tem que tentar diminuir o peso, porque o peso contribui para a hipertensão, né? A ingesta, principalmente a ingesta de sal, a gente sabe hoje que a pessoa que come fora, que vai nesses rodízios, né? Hoje o pessoal carrega no sal e o sal retém líquido no organismo e aumenta muito a pressão. Então dificulta muito o controle da pressão arterial a pessoa que ingere muito sal. A alimentação normal, sem sal, ela já vem com sal intrínseco nela e a pessoa adiciona muito mais do que o necessário, e isso dificulta o controle. Falta de atividade física também pode levar à hipertensão. A pessoa que faz atividade física de forma regular tende a controlar mais a hipertensão, né? Então, isso são medidas não medicamentosas, né? Tabagismo também, deixar de fumar, o fumo também aumenta a hipertensão, aumenta a pressão, dificulta o controle da pressão. Essas são as medidas não medicamentosas. E hoje o médico dispõe, infelizmente, o cardiologista, o clínico, dispõe de um arsenal de medicamentos para controle da pressão arterial, que aí você tem que realmente individualizar de acordo com o perfil do paciente que você está atendendo, né? Mas hoje, realmente, nesse ponto, o cardiologista ele tem um arsenal muito variado de medicamentos e tem condição de controlar. Então, existe o tratamento não medicamentoso, que deve ser para todos, né? E o tratamento medicamentoso, que é individualizado para cada paciente, dependendo do tipo de paciente, do perfil do paciente que procura o médico. Então, doutor, eu queria que o senhor deixasse um recado aí para o pessoal que está nos assistindo. Colocar para as pessoas que estão ouvindo, né, que o importante, na verdade, é procurar assistência médica de forma regular, né? Não esperar sentir alguma coisa para procurar o médico, porque às vezes a doença existe e não dá sintoma, então aquela ilusão de que eu não sinto nada, eu não vou no médico, isso é errado, né? E hoje a gente sabe que a doença vem cada vez mais cedo e, infelizmente, aquilo que eu disse no começo da entrevista, a gente às vezes encontra pacientes que passaram a vida toda sem ir no médico e quando vão no médico já tem uma série de malefícios da doença que poderiam ter sido prevenidos e não foram porque o paciente nunca procurou o médico. Então, o que eu aconselho às pessoas que estão ouvindo é que procure o médico de forma regular, um clínico, um pediatra, ginecologista, né, que eles vão ter condição de diagnosticar se for o caso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá fraco agora aqui assim.